Olá pessoal, nosso grupo é sobre obturação endodôntica e esses são os componentes. É Samila Souza, Samara Aires, Vitor Gabriel, Natan Santos, Matheus Ribeiro, Luane Vitória e Gabriela Moreira. Vou falar um pouco sobre a finalidade. Então, a finalidade, eu separei 4 principais temas. O selado de sistemas radicular, que serve para prevenir a infiltração de micro-organismos e fluidos no canais tratados. Eliminar espaços vazios, que serve para impedir a formação de espaços que possam abrigar bactérias. Promover a cura dos tecidos periapicais, que serve para facilitar a reparação dos tecidos. E também proporcionar um suporte estrutural para a função mecânica do dente. Pode passar. Eu vou falar um pouco sobre as condições da obturação ideal. Na endodontia, a obturação de um canal tratado deve envolver o preenchimento de 3 dimensões do canal: o ápice, as dimensões laterais e a coronal. Vou falar um pouco agora da dimensão apical, que tem como objetivo selar a proporção final do canal radicular, que é a próxima da raiz. A importância é um bom selamento apical que impede a infiltração de micro-organismos e fluidos de tecidos periapicais para o canal radicular tratado, prevenindo infecções e lesões apicais. Já a dimensão lateral tem como objetivo preencher completamente os espaços laterais do canal, incluindo os canais acessórios das ramificações. E é importante o preenchimento adequado dessa dimensão para garantir que não haja espaços vazios ao longo das paredes dos canais, o que pode servir como abrigo de bactérias e causando futuramente um retratamento endodôntico. Agora, a dimensão coronal tem como objetivo selar a entrada do canal radicular até a cavidade pulpar e é importante, para um bom selamento coronal, evitar a infiltração de micro-organismos e substâncias presentes na cavidade oral. Agora, um pouco sobre o limite da obturação. A obturação ela deve se estender dentro do canal radicular do ápice até a cervical. O objetivo é manter o selamento para prevenir a reinfecção e promover a cicatrização periapical. Portanto, o limite da obturação endodôntica deve ser cuidadosamente determinado e mantido dentro das margens de segurança para o sucesso do tratamento. Agora, a importância de usar material que estimule o processo e reparo tecidual Calma aí, gente. Tô pensando aí. Aqui. É de usar um material que estimule o processo de reparo tecidual na obturação endodôntica é extremamente importante por várias razões. Este material não apenas promove a cicatrização, mas também contribui significativamente para o sucesso a longo prazo do tratamento. Vou falar um pouco, alguns exemplos de materiais bioativos. Tem o MTA, que é usado devido às suas excelentes propriedades de selamento e biocompatibilidade, além de promover a cicatrização óssea e regeneração periodontal. Os cimentos biocerâmicos incluem material como a biodentine e cimentos à base de silicato de cálcio, que são altamente biocompatíveis e promovem a formação de tecidos mineralizados. E, como conclusão, temos que o uso de material que estimulam o processo de reparo tecidual é uma abordagem avançada na endodontia moderna, que não só assegura o sucesso do tratamento imediato, mas também promove a saúde a longo prazo de dentes tratados e de dentes circundantes. Esse material oferece um equilíbrio ideal entre a biocompatibilidade. Eu vou falar um pouco sobre o momento da obturação. No momento da obturação, o canal ele deve estar em algumas condições ideais para poder garantir o sucesso do tratamento. E existem alguns requisitos que o canal deve atender. Um deles é que o canal deve estar completamente limpo. Ele deve estar sem resíduo de tecido pulpar, sem resto dentinário, sem bactérias, sem detritos. E a gente consegue isso através de uma instrumentação e irrigação adequadas. O canal também deve estar completamente desinfectado, ou seja, ele deve estar livre de micro-organismos. A irrigação com soluções microbianas e o uso de medicamentos intracanal ajudam nesse processo. E o canal também deve estar seco e antes da obturação, para poder garantir que os materiais de obturação eles fiquem mais aderidos de forma adequada às paredes do canal e preencham totalmente o espaço. O canal também deve ter sido bem instrumentado até o comprimento de trabalho e com a forma cônica, para que haja uma boa adaptação do material nas paredes também. O paciente não deve apresentar nenhum tipo de dor ou sintoma significativo no momento da obturação. Isso significa que o processo de limpeza e desinfecção foi eficaz. E também não deve haver nenhum sangramento ou exudato dentro do canal. E se houver presença de fluido, pode ser necessário continuar a desinfecção e usar medicação intracanal adicional antes da obturação. Agora eu vou falar sobre o preparo para a obturação. Primeiro é feita a remoção do Smith-Lehner e porque deve ser retirado, pois ele obstrui os tubos dentinários, prejudicando a adesividade do cimento. A remoção é feita com EDTA, aquoso de 17%, de 2 a 5 milímetros, por até 5 minutos dentro dos canais. Depois é feita a secagem do canal, utilizando-se cones de papel absorvente. Sobre a manipulação do cimento, se mistura-se o pó mais o líquido na placa de vidro em movimentos circulares, até ficar liso e brilhante. E, por fim, insere no cone principal, em volta do cimento do conduto. Eu vou falar sobre as condições dos materiais obturadores ideais. Bom, para resumir, as condições ideais na odontologia, a gente vai considerar as seguintes propriedades e características. As que estão no slide: ser radiopaca, não irritar os tecidos periapicais, ser de fácil introdução no canal radicular, ser bactericida, ou pelo menos impedir o crescimento bacteriano, ser impermeável, ser estéril ou passível de ser esterilizado antes da utilização. Um dos principais fatores é a biocompatibilidade, que o material deve ser biocompatível e não causar reações alérgicas ou tóxicas nos tecidos bucais. Agora eu vou falar um pouco sobre os materiais obturadores. Eles são fundamentais no sucesso do tratamento, porque eles garantem o selamento dos canais radiculares, previnem a reinfecção e promovem a regeneração dos tecidos. A Gutapest é um material derivado do látex. Ele tem boa aderência no canal radicular e, juntamente com o cimento endodôntico, ele promove um bom selamento.
E os cimentos endodônticos existem alguns tipos. Os cimentos à base de óxido de zinco e eugenol, que eles têm ação antimicrobiana, é biocompatível, mas ele pode causar irritação em alguns pacientes. Os cimentos à base de resina, eles têm boa aderência, mas se for necessário um retratamento, eles são difíceis de retirar. Os cimentos à base de hidróxido de cálcio, eles também têm uma boa ação microbiana, biocompatíveis, mas eles são solúveis com o tempo. Os cimentos biocerâmicos, eles têm um ótimo selamento, eles promovem a regeneração dos tecidos. E os cimentos de ionômero de vidro, eles liberam flúor, então é bom para os pacientes que têm cárie recorrente, mas ele também é solúvel com o tempo. Pode passar. Bom, vou falar um pouco sobre a técnica de condensação lateral do cone. Ela é uma das técnicas de obturação. Ela foi concebida por Callahan em 1914 e o seu uso se deve pela sua simplicidade de execução e os resultados que ela pode proporcionar. Então, hoje ela é uma das técnicas que estão mais sendo utilizadas com relação à obturação dos canais radiculares. Essa técnica ela tem um excelente controle do comprimento endodôntico e muitos autores eles questionam a capacidade dessa técnica replicar a superfície interna do canal, já que se observa alguns espaços vazios provenientes da falha da adaptação desse material. Então, eu até trouxe um artigo para mostrar um pouco sobre isso. Pode passar. Bom, mas primeiro no que consiste a técnica? Primeiro a gente vai selecionar o cone de gutta-percha principal e os cones acessórios. Em seguida a gente vai desinfeccionar eles com o hipoclorito de sódio a 2,5%. Vamos remover toda a smee layer e secar ali o canal radicular. Vamos selecionar um espaçador digital para auxiliar na hora da gente inserir aqueles cones acessórios. E por fim, nós vamos manipular e inserir o cimento endodôntico. Depois a gente vai inserir o cone principal e fazer a compactação lateral, que é basicamente você individualmente colocar cada cone acessório até que você consiga preencher todo aquele espaço que está vazio. Nós vamos tirar uma radiografia para ver a qualidade dessa obturação, se atingiu todo o comprimento do canal, e se tiver tudo ok, a gente vai cortar os cones por meio de um instrumento calcador aquecido. Geralmente a gente usa o calcador de Paiva. E por fim a gente vai realizar a compressão vertical final, que é basicamente você pegar ali um instrumento frio e comprimir aquele cone para ele ficar ali bem adaptado. Por fim, nós vamos limpar a câmara pulpar e fazer um selamento ou, caso necessário, uma restauração provisória. Por fim, vamos fazer a radiografia final para ver se o canal ficou todo preenchido. Pode passar? Bom, eu trouxe esse estudo, ele avaliou 3 técnicas diferentes de obturação do canal, sendo uma delas que é a técnica de condensação lateral, que é a que eu falei agora há pouco, que é uma das técnicas mais conhecidas e utilizadas na endodontia, mas ele também utilizou 2 outras técnicas que são mais recentes. A obtura 2, que é basicamente você usar uma gutta-percha termoplastificada, e tem a técnica também, a Thermafil. Então, como é que foi realizado esse estudo? Eles separaram 120 dentes humanos de maxilares e mandíbula, e eles dividiram esses dentes em 3 grupos, né? Então, com base no método de obturação, eles fizeram um preparo. A patência do forame apical foi confirmada através de uma lima 15, né, que é uma lima com calibre menor. E depois da obturação, esses dentes eles foram imersos em um corante aquoso com a composição de metileno a 1%, por um período de 2 semanas. Em seguida, eles coletaram as amostras e levaram para uma análise espectrofotométrica. E quais foram os resultados desse estudo? Bom, eles avaliaram esses 3 grupos e eles pegaram um valor médio e um valor de desvio de padrão. Sendo que o primeiro grupo, que era a técnica de condensação lateral, ela apresentou um valor médio de 0,0243 e um desvio padrão de 0,56. Enquanto a gutta-percha termoplastificada, que é a técnica obtura 2, que ela é mais recente, ela teve uma média de 0,239 e um desvio de 0,45. E por fim, a técnica Thermafil, ela apresentou uma média de 0,189 e um desvio padrão de 0,35. O que a gente pode concluir com esse estudo? Embora a técnica de condensação lateral tenha sido concebida ali em 1914, ou seja, ela é uma técnica mais antiga em relação a essas outras 2 técnicas, ela ainda assim mostra uns resultados excelentes. Então, ela é uma técnica extremamente segura para a gente conseguir usá-la em clínica. Inclusive, na universidade a gente utiliza essa técnica, a professora também ensina essa técnica para a gente. Então, se vocês tiverem algum medo com relação à eficácia, à segurança dessa técnica, já é comprovado que ela se compara até às técnicas mais atuais. Mas, claro, que a gente tem que sempre avaliar esses estudos, porque como eles estão testando diversas técnicas diferentes, a gente tem que ficar sempre ligado para ver qual técnica vai se sobressair, para a gente conseguir entregar a melhor qualidade de tratamento para o paciente. E é isso, pode passar. E, bom, essas são as referências do nosso trabalho. E muito obrigado.